Vamos gravar isso daqui. Pronto. Então tá, vamos lá, meninas. Boa tarde oficialmente. A gente vai fazer então um bate-papo rápido sobre, ou talvez não tão rápido, mas bem diretivo sobre administração financeira. E aí essa ideia surgiu atrás de uma conversa com a Paty. A Paty, ela tem nos ajudado muito dentro dos nossos programas de cuidado com os clientes e ela tem edificado muito o nosso conhecimento com relacionamento de pessoas, e acho que essa é uma forma de retribuir para ela, e ela já estendeu isso também a outras pessoas, né? E eu meio que já conheci todo mundo, então eu me sinto mais contente ainda, espero que vocês gostem, tá? E que de alguma forma, na verdade, não é nem a questão de gostar, é a questão de realmente conseguir ajudar em alguma área, né? E então, assim, eu não sou treinador dessa área, mas eu tenho bastante experiência, digamos, de treinamento. Eu tenho uma faculdade de contabilidade, então não atuo com isso, né? E também eu não sou bom em fazer PowerPoints. Então não espere, assim, que nem eu vejo a Paty fazer umas apresentações com PowerPoint bonito do começo até o fim. Então, infelizmente, eu também não sou muito bom nessa área, tá bom, meninas? Então, para a gente introduzir aqui, eu escolhi essa imagem aí que ela mostra um pouco de árvore e de dinheiro, né? E essa imagem, ela daria um debate para uma boa 1 hora, só essa imagem. Mas eu não estou querendo falar de desmatamento nem nada desse gênero, mas sim falar que essa questão de administração financeira, ela exige equilíbrio, né? Ela faz parte desse equilíbrio da gente. E a maior parte das pessoas, elas não conseguem lidar muito bem com problemas financeiros, né? Eu fico louco, assim, para vocês terem uma ideia. E para algumas pessoas isso até é um incentivo, né? Eu vou dar um exemplo. A minha irmã, se ela tiver endividada, ela produz muito, porque ela quer romper essa dívida. Então, ela gosta de botar o que a gente chama de pitbull na cola, né? Então, quem é empresário entende melhor isso. Às vezes, você faz um investimento maior do que você consegue dar conta, justamente para você correr atrás, né? E dá certo para ela. Mas eu acho um estilo de vida muito ruim. Se eu tiver endividado, eu travo. Eu faço parte do grupo de pessoas que travam. Então, como eu já me conheço e eu sei que eu travo, né? Aí, por isso que eu decidi nunca chegar perto de correr esse risco, tá bom? Então, para iniciar assim alguns conceitos, a gente vai falar sobre 3 itens aqui. O primeiro deles vai ser sobre a filosofia financeira. Na verdade, a tua filosofia, né, do teu estilo de vida, as ações que você faz, né, elas são muito coisas que a gente tem programado aqui, né? Então, eu não vejo sentido falar um monte de tabelas e tal logo de cara, se a gente não entender primeiro como que funciona essa questão filosófica de quem consegue mensurar, assim, administrar bem. A segunda coisa, eu vou dar algumas dicas bem práticas, já do que fazer, né? Eu não sei se tem alguém aqui que tem problema com dívidas hoje, assim, atualmente, está com algumas dívidas, né? Tem alguém? Então, quem não está com dívida vai aprender a nunca ficar, tá? E quem está, ou vai ajudar alguém também, né? E quem está, são algumas fórmulas que vão orientar, sabe, para você ter uma direçãozinha, assim, para isso. E no fim, eu trouxe 2 planilhas bem práticas para vocês, tá bom? Então, conceitualmente, a administração financeira visa o desenvolvimento do negócio, né? Então, quando a gente fala em termos práticos profissional, acho que todo mundo aqui é empreendedor, pelo que eu vi, né? Jennifer, Sim, é da loja de roupas. Ah, Jennifer da loja de roupas, tá. A Paty já tinha falado, nossa, a tua loja de roupas tem fama aqui, tá? Já. Inclusive, estou fazendo propaganda. Ela merchan, olha, contrata, hein, para merchan, tá? Melhor que essas atrizes da Globo para fazer merchan para ti, Paty, tá? Então, já que todo mundo aqui é empreendedor, vai ficar mais fácil de seguir essa conversa, então. Então, visa o desenvolvimento do negócio. É muito bom você ter filosofia, né? Você ter propósito no teu trabalho, mas
você não vai conseguir ajudar as pessoas se você não administrar bem o dinheiro do teu negócio. Então, não é só o propósito, tem que haver esse lado também mais técnico. Evita desperdícios, né, e observa os melhores, né? Se você aprende a controlar bem, você consegue escolher os melhores caminhos. Então, assim, aqui tem 3 tipos de cenário. Deixa eu puxar aqui um pouquinho para os meninos verem aqui também. Que eu queria que vocês pensassem no íntimo de vocês qual o cenário que vocês estão hoje, né? Então, o primeiro cenário é o cenário da sobrevivência, onde falta dinheiro ou não sobra dinheiro todos os meses, né? Então, quem tiver nesse cenário, só assim, meninas, nível empreendedor aí. Quando eu falo falta ou não sobra dinheiro, não significa o que tem na carteira. Se está sobrando dinheiro e você está reinvestindo no teu negócio, desde que isso seja para um crescimento, ok? Reinvestindo para um crescimento, aí é como se tivesse sobrando dinheiro, ok? Agora, se não está sobrando ou o que sobra você reinveste no negócio, mas só para manter, aí é como se não tivesse sobrando, entenderam? Tranquilo? Se não entender, é só falar, tá? Fica de boa. O segundo cenário é que sobra um pouco, mas você não sabe assim muito o que fazer com o dinheiro. Então você gasta com jantares, você gasta com cinema e besteiras, né? E o terceiro é o crescimento de ganhos, que é quando sobra e você consegue fazer esse dinheiro te catapultar, né? Então o mais comum hoje em dia é os investimentos financeiros. Né? Você investir em ações, você investir em diversas coisas. Porém, a gente está aqui numa conversa de empreendedores e empresários. A gente sabe que é muito raro você conseguir um crescimento exponencial em investimentos desse modelo, né? Na Bolsa de Valores e tudo mais. Até tem como, com certeza que tem. Mas é muito raro e exigem riscos, exige você ser um profissional da Bolsa, por exemplo, né? Um outro tipo de carteira de investimento para ter um crescimento então exponencial. Mas se você sabe reinvestir no teu próprio negócio, você consegue dobrar esse dinheiro muito mais rápido, né? Desde que você saiba o que está fazendo. Então, qual é o grupo que vocês estão hoje, meninas? Cada um aí acho que está, de repente, numa área, talvez a gente tenha os 3, né? Não sei. Vamos lá, vamos seguir. Então, pensou? Todo mundo se achou? Qual grupo que você está? Isso é importante. Agora vamos seguir. Existe uma brincadeira, né? Eu sou lá da Serra Gaúcha, então Catarina com gaúcho misturado. E aí a gente vê muito nos sítios os cachorros que tentam morder o próprio rabo, né? Aí eles ficam rodando, tentando morder o próprio rabo. E esse daqui é nós, né, jovens ainda, mas que talvez já estamos há alguns anos e poderemos passar outros anos correndo atrás do nosso rabo, que é a vida inteira correndo feito doido para tentar, né, pagar as suas contas que vão chegando, né, os boletos que vão chegando diariamente, né? Tem até aqueles memes lá de você viver, né, a vida adulta é pagar boleto, né? Então tem esses memes. Então o cachorro ele nunca alcança o rabo, porque a velocidade do rabo e do dente eles andam na mesma velocidade. E o que eu quero dizer com isso, né? Vamos ser mais claros. Isso é o seguinte: você ganha 3 mil reais. Meninas, eu estou mexendo aqui para vocês, tá? Vocês. Acho que precisa deixar tudo pro lado. Pro lado assim? Tá. Então, assim, ó, você ganha 3 mil reais, gasta 3 mil. Né? Porque eu tô olhando aqui para vocês, eu tenho certeza que ninguém aqui ganha 3 e gasta 4, né? Eu espero. Mas tem gente que ganha 3 e em vez de gastar 4, gasta os 3, que também é quase tão ruim quanto. É menos ruim, mas é quase tão ruim quanto. Então, a gente chama isso da corrida dos ratos também, envolve aí trabalho e tudo mais, né? Então, esse problema ele pode acabar no próximo mês, aí de setembro, outubro, e a gente vai trabalhar para resolver isso. Então, vamos, ainda dentro dessa área de mentalidade, eu não sei se vocês já viram esse gráfico aqui, essa tabela da mentalidade por classe social. Vocês já viram isso daqui? Não. Ele é bem interessante, sabe? Existe uma outra tabela que eu não trouxe aqui, mas ela é mais da área de trabalho da Paty um pouco, mas ela também se encaixa aqui nesse mundo de empreendedor. Você sabe quando uma pessoa ela está em situação assim muito frágil da vida dela e de pobreza extrema, ela muitas vezes ela não consegue pensar,
se o próximo presidente vai ser bom ou se ele vai participar de um curso. Não, essa pessoa pensa em sobrevivência, né? E conforme a gente vai evoluindo a nossa classe social, a gente consegue pensar em carinho, em amor, a gente consegue ter cada vez mais pensamentos para o futuro. E isso acontece não pelo lado financeiro, isso acontece muito pela classe social mental que a gente tem, que é o exemplo que eu vou dar a seguir, né? Então, agora, qual classe social a gente se encaixa aqui? Mentalmente, tá, meninas? Então, mentalmente falando, nós somos pobres, classe média ou rico. Isso no sentido financeiro, da mentalidade financeira. Então, o foco do pobre é a sobrevivência. É aquela pessoa que ela troca o almoço pelo jantar, sabe? É tipo assim, você fala para ela, olha, Jennifer, se você seguir esse caminho aqui, no final desse mês você vai ganhar R$1.000. Porém, se você seguir esse caminho aqui, você vai ganhar R$10 por dia, né? Qual caminho você quer seguir? Esse público aqui, ele vai pegar o R$10 por dia, que para quem não calculou, dá R$300 no final do mês, tá? Uhum. Então, o pobre, ele faz isso. O pobre de mentalidade financeira, tá? De cabeça. Ele faz esse caminho. O classe média, ele é o do conforto. Ele é assim, ele não importa se ele vai ganhar 10 por dia ou R$1.000 no final do mês, desde que ele possa sentar num sofá na frente de uma TV de 50 polegadas. Esse é o que importa para o pobre. Então, o resto não importa se ele vai ganhar menos ou mais, importa a TV de 50 polegadas ali. Eu estou sendo figurativo, né, gente? Mas não foge muito disso. Né? Então, essa questão de status, né? Ele ganha, já gasta, né? E o rico, o que é? O rico, ele não pensa, ele nem se anima muito com os ganhos imediatos, ou os gastos imediatos, não se apavora, ele tem segurança, mas ele pensa só na liberdade, ok? Então, ele tem esse foco, essa mentalidade de liberdade. Então, aqui, né? Aqui, tô indo rápido? Não, tranquilo? Então, tá. Quer algum comentário? Não? A minha mentalidade já tá bem melhor. Olha aí, ó, viu? Pode ser que essa aula seja simples para vocês, né? Viu? Então, a pergunta é: tudo isso também tem a ver com planejamento financeiro. Então, eu estou indo um pouco mais agora para a parte prática. Ainda não, mas estamos começando. Então, o pobre é diário, o classe média é mensal. E o rico, empresário, empreendedor, empreendedora, como vocês, a gente tem que pensar anual, né? Às vezes pensar em 5 anos e pensar aqui 10 anos. Então, apesar de todos jovens, né? A gente tem essa questão de que a gente também tem que pensar daqui 10 anos, daqui 20 anos. E a pergunta é, a administração financeira de vocês hoje, ela está te trazendo daqui 10 anos, né? Se continuar igual, daqui 10 anos, vai estar assim, assim ou assim? Fazem assim, assim, assim. Se você manter do jeito que está agora a administração financeira. Ok. Então, vamos seguir. Aqui um pouco mais sobre hábitos de filosofia. Então, o pobre classe média, ele primeiro ganha, depois ele gasta, aí se sobrar, ele reinveste e guarda. Por fim, ele guarda. E aí, no meio, né, desse quadro, tem uns ovos de ouro, né? E a gente chama esse dinheiro, a gente chama como se fossem os nossos ovos de ouro, né? Então, o pobre pega os ovos de ouro dele, a classe média, né? Eu, então, o que eu fazia muito? Gastava esse dinheiro. Então, eu pegava meus ovos, né? E gastava tudo, né? E muitas vezes gastava uma coisa que para nós é muito preciosa, que é o nosso, de repente, capital de giro, ou o nosso estoque completo em reposição. E a gente vai gastando tanto esse dinheiro que a gente acaba gastando até a nossa galinha, que é a nossa galinha dos ovos de ouro, que é a pessoa que produz os ovos. Né? Trazendo isso para a prática, seria tipo a Jennifer, vou pegar ela de exemplo aqui. Ela tem uma peça que, sei lá, ela está vendendo por R$100, mas para ela custou R$50. Aí ela recebe esse 100 e ela gasta o 100 em uma noite belíssima ali na Vila Germânica.
Então, ela gastou os R$ 50 do lucro e ela gastou a galinha dos ovos de ouro dela, que era a matéria-prima, né? Então, a mentalidade dos ricos, para a gente programar a mente, primeiro a gente ganha, aí a gente guarda esse dinheiro e a gente escolhe com esse dinheiro em mãos. O que eu vou fazer com ele? Vou reinvestir ele como? Aí reinveste, aí uma pequena porcentagem disso, daí depende como está o negócio de vocês hoje, talvez tenha que ser uma porcentagem alta, mas você vai gastar. Aí, por fim, recompensa. Mas primeiro você reinveste. E você tem que reinvestir esse dinheiro de forma... Como é que eu vou falar? Eu ia falar um palavrão aqui. Mas deixa eu falar de forma feliz, entenderam? Sabe? De forma... o reinvestimento assim, no teu estoque, no teu capital de giro, no teu... Ou quem sabe, né, que já tem tudo isso dominado em um investimento financeiro, ele tem que ser assim, um prazer muito maior do que os prazeres imediatos, sabe? E por fim você vai gastar. Ok, então vamos lá. Aqui uma dica para vocês, é uma dica prática, né? Hábitos das pessoas financeiras, né? Eles compilaram alguns hábitos, um deles tem a ver com se você não tem tempo hoje para fazer teu negócio girar, você pode começar às 6 horas da manhã, levante antes, né? Que você vai conseguir tempo para quem sabe criar um produto novo no seu negócio, um serviço novo no seu negócio, ou quem sabe até para quem quer... eu acho que eu vou falar um pouco sobre isso mais para frente, vou falar assim. Até para quem quer, de repente, ter uma outra fonte de rentabilidade, você pode começar mais cedo. Essa é uma dica para quem, de repente, está meio endividado aí, você escolher uma dessas áreas, tá bom? Eles estimam que se você acordar 1 hora antes todos os dias, né, de 1 a 2 horas antes todos os dias, você consegue aumentar em 30% a tua rentabilidade, só com esse hábito. Desde que você direcione isso para um hábito de estilo de vida, ativo e saudável, ou diretamente para a sua atividade. Aí isso daí vai ficar para uma outra aula. Vamos seguir. Então, aqui, ensinamento número 1, agora para a parte prática. Esse ensinamento é do Warren Buffett, é atualmente o guru Jesus, né, o Jesus da Bíblia financeira, né? É esse cara aqui, um dos maiores investidores do planeta. Ele falou assim, nunca dependa de uma única renda invista para criar várias fontes. Então, por que isso é importante? Isso é importante porque quando a gente fala de finanças, não é só contar 1 mais 1, ou 1 menos 1, e você guardar o dinheiro. Esse ensinamento aqui é muito importante pela segurança que a gente tem. Tá? Então, uma das primeiras lições que a gente dá não é só você aprender a administrar, mas sim você ter uma outra fonte de renda, seja dentro da sua atividade ou seja fora. Então, isso é muito importante porque às vezes o empreendedor está lá, ele tem um produto, um serviço incrível, um produto ou um serviço fantástico, ok? Mas às vezes esse produto ou esse serviço ele tem períodos de maturação, períodos de crescimento ou períodos de queda. E isso é importante todo mundo ter essa segunda fonte, a segunda fonte de entrada. Acho que um exemplo aqui da Bia agora, né? Um exemplo da Bia aqui que eu vejo ela fazer muito é tipo, ela tem os Botox, né, Bia? Aí você tem também o que mais? Você tem as terapias. São uma coisa totalmente diferente. Tem as terapias. Então, esse é um exemplo prático de você ter 2 fontes de entrada, ok? Isso muitas vezes dentro do seu próprio negócio, ok? Segundo ensinamento do Warren Buffett. Gente, não sei se vocês estão gostando. Quem fala isso daí é o Jesus das financeiras, tá? Se você comprar coisas de que não precisa, em breve terá que vender coisas que precisa. Ok? Próximo. Segundo ponto. Todo mundo aqui tem 2 dinheiros, tá? Alguns de nós ainda estão no primeiro, alguns de nós já estão construindo o segundo, tá? Então, o primeiro dinheiro é o dinheiro rápido, com o serviço e ou barra venda que você presta. E o segundo dinheiro, que é o dinheiro grande,
tá? Esse é o dinheiro com a expansão da tua atividade, que a gente chama renda residual, renda de royalties, renda passiva. Acho que vocês podem escrever do nome da nomenclatura que for, tá? Ok? Então, agora vocês separam aí no papel de vocês quais são essas fontes. Uma dica para separar. A diferença do dinheiro rápido, com vendas ou serviços, para o dinheiro grande ou dinheiro residual, é que esse dinheiro grande é o dinheiro que não depende de você. Você não precisa estar lá trabalhando para receber. Tá? Pablo, eu não tenho isso daí. Então, por isso que a gente está nessa aula hoje. Tá? Quem não tem, por isso que a gente está na aula hoje. Tá? Separaram? Tranquilo? Vamos seguir. Aqui tem a minha planilha, por exemplo. Aí cada um vai ter a sua, né? Aqui a gente tem a loja, que tem as refeições. Aí a gente tem as vendas que a gente faz aqui. É um segundo canal. Eu vou usar o meu exemplo, meninos, porque daí fica mais fácil de vocês olharem de vocês. Aí eu tenho um terceiro canal, que é as vendas de longa distância. E eu tenho a da nossa equipe, que a gente monta o time. E mais um bônus. Então, hoje, eu tenho 5 canais dentro do meu próprio negócio. E aqui eu vou dar um exemplo atual. Hoje, o meu canal número 1 e o meu canal número 2 estão fracos. Meninos do céu, pense em 2 canais que estão fracos. Mas o meu canal número 3 e o meu canal número 4 estão muito fortes. E o meu canal 5 está meia boca. Então, imaginou se na minha atividade hoje eu dependesse do canal número 1 ou do 2. Eu estava ferrado. Tá? Então, esse daqui é um pouco sobre diversificação da atividade. E aí, a pandemia... Vou passar aqui. Beleza. Terceiro ponto. Depois que você tem estabelecido os seus canais, você vai estabelecer agora quanto que você vai poupar por mês para esse canal de investimento futuro, seja na tua atividade, ou seja, no teu próprio, depende do investimento, numa outra atividade, enfim. Né? E aí vem o terceiro ensinamento do Warren Buffett. Poupança, não guarde o que restou depois de gastar. Gaste o que restou depois de poupar. Beleza, meninas? Agora deixa eu perguntar de novo. Quem aí tem alguma dívida que está difícil de pagar? Ou custo muito alto por mês? Não? Fabiola, tu agora olha aí bem para tu não cometer esses erros. E para as meninas, vocês vão aplicar essas técnicas, tá? Aqui eu separei algumas regras para pagar dívidas, tá bom? Vamos um pouco mais para números agora. Primeiro passo. Crie o hábito de comprar somente itens que realmente são necessários. Segundo passo, busque sempre 3 orçamentos do mesmo produto antes de definir a compra. Terceiro passo, venda tudo que tem em casa, inclusive itens que você não está mais usando com frequência. Esse é importante. Porque às vezes a gente comprou um monte de bugiganga e depois a gente tem que manter essas bugigangas funcionando. Então, quem aí nos últimos 3 meses comprou algo que não é necessário? Provavelmente sim. Provavelmente sim. Não me lembro, mas provavelmente sim. O meu trabalho me faz pensar muito no que eu quero comprar, sabe? Então, é porque eu também vendo isso, né? A compra com consciência. Então, meu Deus, para mim comprar alguma coisa eu penso 30 vezes antes. Então, Bia, tem esse problema de comprar itens depois não tem? Não vê? Mas, gente, isso daí eu tô falando de cursos também. Entende? É todas as áreas. De repente vocês estão olhando para um lado, mas verifica pacotes, viagens, enfim, tem. Eu acho que a única coisa
Viagem. Né? Beleza. Ó, até agora foi tudo parte teórica conceitual, tá? Agora a gente vai entrando na prática para, no fim, terminar com as planilhas. Então, vamos lá. Segundo passo para sair das dívidas. Faltou um item aqui, né? Que a gente estava apontando 1, 2, 3, e faltou um quarto. Eu vou dar de bônus aqui para vocês esse. Vocês já criaram o hábito de pedir desconto sempre? Sim. Uhum. A Fabiola também? Porra! Meu Deus, que gente incrível. Sempre. Sempre? Mesmo quando o preço te agrada? Eu sou a rainha da pechincha. Paty. Ó, esse, gente, é legal anotar, para garantir, tá? Eu lembro que eu vi da Natália Arcuri, né, essa dica, e depois que eu vi com ela, eu apliquei. Em uma semana aplicando, eu economizei R$ 2.000 anual. Eu apliquei em uma semana, aí eu liguei para tudo que eu tinha, né? Tudo que eu liguei para programa da internet, né? Então, de repente, vocês estão pedindo tudo agora, mas verifica se não tem nada. Sabe esses programas de coisas que você não imagina que eles vão reduzir? Seguro de carro, anuidade do banco. Alguém paga anuidade de banco aí? Ou mensalidade de taxinha? Cara, só ligar lá e dizer que você quer fechar conta, ou você tem como renegociar isso daí para diminuir, né? Porque você, de repente, tem se dando outra opção de banco. Fazendo isso com todos os setores, eu consegui 2.000 de economia. A nível anual, né? Porque alguns eram de mensalidade. Inclusive, o que eu fiquei chocado que foi o seguro do carro, que eu achava que nunca iriam diminuir, e diminuíram. Tá bom? Então, vamos lá. Segundo passo. Sempre que você tiver uma dívida, principalmente quem negativou o nome, o primeiro ponto disso é nunca consultar o seu gerente do banco. Nunca peça dica para ele. Tá? Esse é o princípio mais básico. Até isso é importante se um dia vocês fizerem algo que acontecer de quebrar a atividade de vocês, pode acontecer, daí às vezes dá a volta por cima, né? Faz parte do trajeto empreendedor. Nunca peça a opinião do seu gerente. Por quê? Porque o gerente é nada mais nada menos que um vendedor de produtos do banco no qual eles tentam ganhar a maior porcentagem sobre você. Então, o primeiro ponto é esse, tá? Segundo ponto para quem está aí, de repente, negativado, é renegocie sem pagar os juros. O que significa isso? Nunca renegocie do tipo, olha, primeiro você paga os juros, depois você paga o capital. Eu vi muita gente boa passar a vida pagando juro, tentar e nunca alcança pagar o capital. Tá? Então, nunca. Isso é interessante que depois dos 2, 3 anos, geralmente os bancos ou a instituição que você deve, ela vai te trazer uma negociação justa e aí tu paga, tá bom? Terceiro ponto, tudo ou nada. Pague tudo ou nada. Essa é uma dica de ouro. A Paty estava falando aqui. A Paty está falando que ela tem uma conta do FIES, né? Então, assim, Paty, se for em termos de capital, né, do capital que você pegou na época, você não consegue pagar tudo, você pode renegociar desde que eles comecem os juros a partir de agora e tu paga parcelado. Se não, tu nunca, dívida nenhuma tu vai pagando aos pouquinhos. Eles vão tentar que vocês façam isso, mas é aí onde vai estar embutido os juros. Então, sempre para quem tem alguma dívida que não conseguiu pagar, eu estou falando de inadimplência, né, gente? Tu ficou inadimplente com algo. Ou você paga tudo, ou paga nada. Isso é meio alguns princípios, talvez, né? Mas no final eu vou ajudar a esclarecer um pouco mais sobre essa parte. E aquele que, se você não, de repente, tem alguma dificuldade, se você não confia em você financeiramente, só compre coisas à vista, né? E aí eu peço desconto sempre. Sabe pessoas que não têm cartão de crédito porque ficaram endividados e o cartão tirou? É para o bem da própria pessoa, não é o da financeira. O da financeira eles querem mais que você se ferre e pague juros. É esse o objetivo deles. Então, se hoje você negativou ou você tem alguma dívida de cartão que está complicado de pagar, etc., e você perdeu esse benefício, é uma proteção para você, tá?
Isso daí até você aprender a ter essa administração correta. E, nesse caso, daí a gente só compra coisas essenciais, né? No quem tá endividando. Tá bom? Tem alguém com dívida de cartão de crédito aqui que não consegue pagar? Tranquilo? Então vocês não estão tão Vendi endividados. a primeira parcela. Oi? Vendi a primeira parcela. Tá. Só um conceito básico de cartão aqui rapidinho. A fatura a gente só paga integral, nunca paga aquela parcelada, ok? Tranquilo? Sabem por que todo mundo? Beleza? Uhum. Acreditem ou não, mas muita gente não sabe disso daqui. E Por favor. por quê? Ok. Então, assim, sempre que você tem uma fatura de cartão, você fez um Eu nunca parcelamento. paguei parcelado. Então, assim, ó, quando eu falo parcelado, é que você tem a tua fatura que você paga mensalmente, ok? Às vezes, essa fatura já é um parcelamento também, não é desse que eu estou falando que não pode. Eu digo, quando vem a fatura lá, sempre tem um campo escrito, olha, se você não quiser pagar com fatura integral, você pode reparcelar essa fatura. E ela vem Ela vem com os maiores juros do planeta Terra. Uhum. Como o teu coração vem. Assim, inclusive aqui no Brasil, são os maiores juros do planeta do cartão de crédito. Tipo, foi no débito automático, é bom colocar. e a segunda item aqui é colocar a fatura sempre no débito automático, tudo. Para você não esquecer de pagar, né? Desde que você crie o hábito de olhar a tua conta corrente. Também acho que não tem nada para pagar só porque tá debitando lá, mas tá debitando, né? Mas é importante. Tu nunca... cartão de crédito, se tu atrasou um dia, cara, o juro cobrado é surreal. Aqui no Brasil, no campo financeiro, eles chamam de criminoso. Tá? E aí, por fim, use uma estratégia de acumular riqueza mensalmente. Aí eu vou puxar uma estratégia aqui. Então. Beleza, gente, como é que vocês estão de orçamento aí? Vocês já têm orçamento próprio? De gastos pessoais? Então vamos lá. Aqui é legal, né? Tem coisas que umas fazem, outras não. Depois troca, daí aqui não fazia, a outra não fazia. Mas assim, quando eu comecei a minha administração financeira da minha atividade, eu tinha uma vontade de comprar um carro. Então eu andava de motinho, e aí você andar de motinho é ruim, porque se você cai, alguém pode passar por cima de você e não é tão legal. E aí eu queria ter um carro, né? Esse era o meu objetivo. Então, o que eu fiz? Uma das minhas fontes de renda, né? Eu bloqueei toda a receita dela e ela era intocável. E eu tinha que sobreviver só com outra fonte de renda. Foi assim que eu fiz. Eu tinha 2 entradas de dinheiro, uma delas já me mentia e eu fiz com que tudo que entrava na outra fonte, que ela crescesse e aumentasse constantemente. Mas, de repente, isso dá certo quando você já tem uma fonte que já te paga as contas, né? Quando tu não tem, aí você faz esse passo aqui, que é você estabelecer um teto de gastos teu. Tipo o teto de responsabilidade fiscal. Não que nem a Dilma. Eu tô brincando se tem alguém da Dilma aqui, tá? É brincadeira, brincadeira. Brincadeira, tá? É brincadeira mesmo. Mas agora falando sério, né? Você tem que estabelecer um teto de gasto, uma mesada. E, meninos, aqui tá muito importante. Vamos lá, próximo. Esse daqui é uma dica orientativa que ela, acho que de todas as coisas que a gente vai falar aqui nessa apresentação, essa é a dica mais importante de todas para vocês. O maior erro daquela corrida do cachorro é o do aumento do ganho, não é o da diminuição, né? A maior parte das pessoas ela não se ferra porque diminui os clientes, ou porque o negócio foi mal, ou porque mudou o presidente, ou porque não sei o quê, sabe? A maior parte das pessoas que se quebram, elas se quebram pelo aumento do padrão de vida, tá? Então, a gente tem uma técnica, cada um vai nivelar aí a sua forma, mas essa técnica é sempre manter o teu padrão de nível um nível abaixo,
De repente, assim, tu é classe média média, e você está ganhando igual um classe média alta. Então, você se mantém em classe média média ou até recua para classe média baixa, né? Eu estou aspirante a classe A, né? Então, classe média alta ali, entrando na classe A. Você tem que se manter média, média, média baixa. Então, isso é importante fixar, porque é o maior erro dos empreendedores, principalmente jovens. Fiquei muito emocionada. É muito emocionado. Eu vou dar um exemplo legal, né? Tem aquele. Eu vou dar um exemplo que eu acho que vocês não pegou aí bem esse daí. Já aconteceu de repente vocês fecharem um pacote com um cliente, uma grande encomenda, ou alguma coisa assim, e dizer, vamos numa pizzaria top para comemorar? É disso que eu tô falando, tá? É disso que eu tô falando. Quem disse que toda vez que você ganha mais dinheiro, você tem que ir num lugar top comemorar? Né? Então, às vezes a gente não percebe, né? Mas, enfim, vamos seguindo aqui, tá bom? E aqui, para direcionar todo mundo aí para a aula da Paty e da Fabiola, tudo se resume a hábitos que vêm do controle da mente. Fase patrocinada pelas meninas aqui, tá bom? Então, nunca troquem felicidade rápido na compra de itens básicos, relógios, roupas, né? E aqui, para elucidar isso daí, para caso alguém ainda tenha essa vontade de comemorar com tanta frequência, ou de fazer festas, ou elevação de gastos, vocês já viram essa frase aqui do Bill Gates? Né? Eu não sei se é verdade isso aqui, mas rodou bastante há uns 2 anos atrás, que é a mensagem do nunca esqueça de onde você veio, né? Aí ele conta a história que o Bill Gates foi em um restaurante. Você conhece? Isso daqui? Conta a história que o Bill Gates foi no restaurante e depois de comer ele deu $5 de gorjeta. Aí o garçom ficou olhando para ele de forma estranha, depois da gorjeta, e o Gates percebeu e perguntou, né, pro garçom, o que foi que você me olhou estranho, né? Aí o garçom falou, olha, eu tô impressionado porque a sua filha deu uma gorjeta de $500. E você, o homem mais rico do mundo, o pai dela, deu somente 5. Aí ele respondeu, né? Ela é filha do homem mais rico do mundo, mas eu sou filho de um lenhador. Então, essa daqui é uma frase, é um hábito de doença. Eu tenho uma cliente minha aqui que ela tira uns R$10.000 por mês, tá? Eu hoje não ganho isso, tá, meninas? Separar eu e a Jana, como se fôssemos indivíduos e dividir pelos dois, eu não tenho esse ganho por mês, eu ganho menos que ela, então. E aí, ela nunca tem dinheiro para nada. E eu nunca fiquei sem dinheiro para algo que eu quero. Só que a pergunta é, toda vez que acontece alguma coisa, é a pizzaria mais cara, é o lugar mais caro. As vendas dela são na área aqui, porque ninguém conhece, são de imóveis. Aí ela vai lá e fecha uma venda que ela ganhou R$5.000 numa paulada, cara, numa conversa rápida, ganhou 10 mil, ganhou 15 mil, ganhou 20 mil. Mas ela já vai comemorar, já vai milão na noite, né? E aí isso daí vai comprometendo. Para essa questão eu falei um pouco de filosofia, dei bastante, agora algumas dicas mais de orientação diária, e aqui é uma dica do futuro. Como eu falei, eu não sou um especialista nessa área, ou pelo menos no passar eu consigo administrar o meu bem, mas eu confio muito no livro de um cara chamado Ben Zwill. Eu já tive 4 treinamentos com ele, ao vivo, e ele é um israelita que passou por alguns perrengues na vida, foram 4, ele faliu 4 vezes, se eu não me engano, e é judeu, né? Eu acho que para um judeu falir é uma coisa muito séria, assim, para um brasileiro é uma coisa, mas para um judeu falir é uma coisa muito séria mesmo. E esse é o melhor livro de finanças. Esse livro sozinho, ele vale mais em termos práticos que a minha faculdade de contabilidade. Sabe, em questão do que eu aprendi, em questão do que eu vi, tá? Então, depois, se vocês quiserem, eu mando ali a foto dele. Eu não ganho nada, dá para recomendar esse livro. Mas, realmente, ele é muito bom. Eu tenho um assinado pelo próprio Ben. E aqui uma frase do Mark Hills. Mark Hills foi o fundador da Herbalife, que é a empresa que eu trabalho atualmente. E ele fala uma frase que ela serve em todos os âmbitos do empreendedorismo, que é: sacrifique poucos anos da sua vida fazendo o que os outros não estão dispostos a fazer.
que é assim, que é não elevar teu padrão, baixar a Uhum. cabeça, ir pouco a pouquinho, de repente dobrar, triplicar os teus ganhos, não trocar de carro, né? Não comprar mais coisas para sua casa, manter de pouco a pouquinho, e aí você vai desfrutar o resto da sua vida como a maioria das pessoas nunca terão desfrutado, né? E essa mensagem para mim é muita verdade. Quando eu tinha aquela vontade de comprar o meu carrinho, aí eu comecei a guardar dinheiro todos os meses e foi complicado uma época porque eu, assim como vocês, eu estava empreendendo e a gente se estressa, cansa a cabeça e essas coisas mais e a gente quer recompensar, né? E daí eu guardava todo o dinheiro, aí eu andava assim que nem um assim tudo, né, meio desengonçado e tudo mais. Mas depois de um tempo eu fui lá e tirei um carro 0 quilômetro da. Ah, vocês são a geração Uber, né? Vocês não dão bola para isso. Mas imagine uma coisa importante para vocês, tá? Para mim era o carro. Não existia Uber, tá? E táxi era uma nota preta. Então eu fui lá e tirei um carro zero, assim, e paguei lá aquele carro zero e não fiquei com uma Bíblia para pagar depois, sabe? Então aí eu tinha meus amigos que desfrutavam de todas as coisas boas, mas o carro deles era usado, parcelado. Então, tipo, às vezes vale a pena você sofrer um pouco e por isso que eu quis botar essa frase aqui, tá bom? Agora, é, entrando na parte de planilhas e na parte final, esse aqui eu botei por causa da Bia, né? Eu falei para ela que eu ia ensinar ela a trabalhar com custeio de negócio, mas não tem como falar tudo isso hoje. Eu fiquei com receio de não falar da filosofia e vocês aprenderem, mas não botarem em prática. Então eu preferi seguir a filosofia primeiro e depois, se alguém precisar de uma dica de formato de custeio, menos a Jennifer, porque o da Jennifer dá muito trabalho. Então, se um dia. Não, tô brincando. Brincando, mas eu fui nota 10. Dá mesmo muita coisinha, né? Sim. Então, eu fui nota 10 na aula de custeio ABC, que é o custeio industrial, é o mais complexo de se fazer. Se alguém precisar de alguma ajuda depois, pode falar que eu consigo dar assim as formulazinhas e montar assim o custo de qualquer peça de roupa ou de um atendimento teu, tá, Bia? Foi isso que eu falei. Mas eu acabei querendo dedicar o tempo em grupo aqui, não para casos específicos, e sim para as filosofias. Então, indo para a parte um pouco mais prática, abrangente, sobre reposição de estoque, tá? Tem uma técnica que eu uso, prática, que eu faço a minha recompra de estoque toda sexta-feira, tá? Então, eu não sei, o teu, Bia, talvez seja por demanda de serviço, né? Mas no caso meu, da Jennifer, a gente já tem que ter muitas vezes a matéria-prima, né? Então eu não sei bem da Jennifer, mas eu acredito que sim. Então eu sempre faço reposição de Jennifer toda sexta-feira. E eu ensino isso para os meus amigos e pessoas que a gente mentora nas outras áreas, né? Por quê? Porque final de semana tem festa e tal, então é melhor tu não ter dinheiro na mão. Assim, para mim isso nunca mudou nada. Eu não vou torrar meu dinheiro numa festa que eu tenho. Mas é um caminho para muitas pessoas. Eu já vi gente se É empolgar muito. que eu tô numa fase que se eu gasto dinheiro, eu não tenho como fazer a minha empresa girar. Então, eu sou obrigada a investir nela. Mas eu invisto com felicidade, como tu falou. Eu sei que um dia isso retorna, né? Não, pô, a Jennifer é esse espírito. E aqui, Jennifer, tem uma fórmula, né, do sucesso para ser seguido. Você vai, até se alguém quiser separar agora uma folha ou fazer um risco assim, que agora é somente aplicação prática, tá? Então, números e fórmula. O primeiro passo é você montar o teu custeio, né? Quanto que você ganha, Mas isso eu deixei para as planilhas que eu vou mostrar nos últimos slides ali. Então, o que a gente faz com o dinheiro? Aqui é uma fórmula, né? 70% do teu lucro, da tua receita limpa, né? Com o teu lucro. O que é lucro? Você pagou aluguel, pagou matéria-prima, pagou os custos do teu negócio. O que sobrar, você tem que fazer com que 70% pague tudo. Todas as tuas contas.
Meninas, aqui é a hora que tem que ficar bem claro. Então, do teu lucro limpo, tá? Pós-contabilidade, pós-IR, 70% tu tem que pagar a tua vida. Se não der de pagar com 70%, aí você tem que, obrigatoriamente, sim ou praticamente sim, reduzir o teu custo de vida hoje. Tá? Isso é uma regra. Pablo, não tem de onde tirar mesmo. Né? Aí tu vai ter que fazer uma fórmula mais complicada. Mas a meta é essa: sobreviver, pagar todas as contas, pagar as peças, pagar a tatuagem com a Ana, pagar a terapia com a Paty, pagar o floral maravilhoso lá da Bia, né? A roupa da Jennifer, né? A mentoria da Fabiola, tudo isso tem que ser pago com 70%. Aí 10% você guarda para ter o teu capital de emergência. Aqui está a poupança, mas a gente é poupança no sentido figurativo. É um investimento que você possa deixar que você pode tirar imediatamente. Ok? Então, é reserva. Isso é importante, cara, Jennifer. Não pode todo o dinheiro, 100% do teu dinheiro, tu já reinvestir. Tá? Pelo menos 10% do que sobrou. Mas eu consigo viver com 50% das minhas despesas. Aí te sobrou 30%. Por exemplo, é reinvestimento. Tu pode realocar. Né? Tu pode aí usar o que sobrar ali da despesa, você realoca aonde for teu foco. Negócio, enfim, outras coisas mais. Tá? Então, mais 10% no mínimo tem que ser a reserva de emergência, que você evita gastar com qualquer coisa. Que é pro dia que acontecer alguma coisa com você. E vai acontecer, gente. Nós somos as pessoas mais positivas do planeta. Mas eu vou fazer a vacina da gripe daqui a pouco. Da gripe não, do Covid, né? Aqui a alguns minutos. Eu já deixei o meu trabalho e as minhas coisas. Se eu, por um acaso, tiver uma reação de 3 dias, eu tô tudo tranquilo. Mas eu tô positivo que não vai dar nada. Mas acho que você tá preparado é uma forma de positividade também. Não se preocupe, não precisar ficar se preocupando. Ah, mas e se? A pergunta é, se vocês hoje ficarem 1 mês sem poder trabalhar, o que acontece com o negócio de vocês? Tá? É esse o ponto que eu estou falando. Essa poupança, agora tu bota entre parênteses do lado, tu tem que ter dinheiro, meta mínima para 3 meses de sobrevivência, meta-alvo 1 ano. E tá bom a partir de 6 meses. O que é isso? Se você parar de receber, você não ganhar mais um tostão furado, você tem que sobreviver acima de 6 meses com o dinheiro que você tem. Tá? Isso é desse 10% ali. Tá? Eu vou dar um exemplo bem bacana para as meninas, né? Uma gravidez. Vocês não vão precisar parar de ganhar numa gravidez, mas se tiver algum risco, talvez precisem parar totalmente. Tô dando só assim, alguns exemplos. É bom estar precavido, né? Não faz mal, não vai doer. Se precisar, tu tem. 10% tu reinveste obrigatoriamente. Então, aqui, ó, Jennifer, nós dois que reinvestimos tudo, né? Então, 10% é o mínimo de reinvestimento. Mas se está sobrando lá das despesas, aí você aumenta o campo vermelho, que é o do reinvestimento. Já está em vermelho por causa disso. Tá? O investimento seria comprar, tipo, investir em novos produtos, comprar material, isso? Cada negócio daí vai ter a sua aplicação, né? Mas segue essa linha, né? Isso. Então, por exemplo, para mim, reinvestir pode ser eu pegar uma pessoa que trabalha comigo e dar de presente uma terapia da Paty. Essa é uma forma de reinvestimento. Eu peguei parte do meu lucro, tirei 10% para investir no intelecto emocional de uma pessoa. Então, eu dei um exemplo assim bem, né, bem fora da caixa, né? Ou estoque, ou 10% de reinvestimento pode ser um curso para ti também, entende? E 10% final assim, gente, ali tá doações, né? E vocês vocês traduzem a palavra doação da forma com que vocês acharem melhor, né?
Eu, por exemplo, eu atualmente eu não dou 10% para doação. Eu, sendo bem sério, eu não sei a porcentagem que está indo para isso. Eu acredito que em torno de 4% do que eu ganho, 5% das minhas receitas vão. Mas eu tenho alguns horários de doação semanal, aonde eu vou ajudar e orientar alguma pessoa que não tem zero condições e que eu também não espero nada disso, sabe? Não estou falando isso, de um treinamento isso para vocês, não estou falando de gente que realmente é uma doação, dá uma instrução, dá uma ajuda, doação de tempo, sabe? Então, mas é importante haver uma doação, tá? De alguma forma, seja 10% financeiramente, 5%, 1%, 2%, não sei, daí cada um, aí entra um pouco mais em filosofias, eu não vou entrar em detalhes, tá? Então, para finalizar, a chave principal da felicidade é a realidade. Não adianta a gente entrar na nossa cabeça e a gente achar que as coisas vão melhorar, que as coisas vão piorar, sem isso acontecer. Então, como você está hoje financeiramente, por pior que seja, tem que ser, tu tem que ter essa realidade nua e crua. Então, não tenho medo de fazer as contas que eu vou passar para vocês agora no final de tarefinha de casa. Tá bom? Então, último slide para me entregar a planilha para vocês é um slide do Jim Rohn, é o meu filósofo que eu sigo, falecido já, né? Ele fala o seguinte: motivação te leva ao jogo. Então, eu espero ter motivado você de alguma forma. Eu tentei trazer um conteúdo diferente, assim, do habitual, ou pelo menos pegar várias áreas, mas são os hábitos que te mantêm lá. Então, o que eu falei agora, espero que orientou em alguma área, mas a tabela que eu vou trazer agora é a chave da felicidade, tá bom? Então, vamos puxar aqui. Meninas, primeira tabela. Alguma dúvida até aqui? Não. Beleza. Então, assim, ó, a primeira tabela ela é uma tabela bem simples. É uma tabela de movimentação diária. Nessa tabela de movimentação diária, você vai ter duas. Um para o teu negócio e um para você, pessoa física, ok? Então, tu tem que separar uma tabela pessoal e uma tabela profissional. Nessa tabela, você vai botar uma descrição de todos os gastos que você tem e quanto que está entrando e saindo, né? No caso de receitas. Sabem bem a diferença entre receitas e gastos, né? Entradas e saídas. Entrada de dinheiro, saída de dinheiro. Ok? Receita é tudo que você recebe de dinheiro. Não importa se aquilo é lucro, ou tu separou o custeio, né? Tu calculou o teu custo por hora, né? Que nós vamos fazer isso com a Bia depois. Não esqueci não, Bia. Eu que vai ser para vocês, eu vou mandar para vocês. Tá? Então vocês já vão poder usar essa daqui mesmo. Então aqui tem um exemplo, né? Você paga R$1.000 de condomínio por mês e você ganhou R$300 para a venda da Dona Maria. Aqui é um exemplo de uma tabela de uma loja que vende, sei lá, produto para Marias. Né? Então, você tem 300 positivo, 1.000 negativo, automaticamente você está R$700 negativo. Fica aqui o símbolozinho. Tá? Então, ela é bem simples. Vocês vão botar o dia, o que teve nesse dia, né? Mais ou menos 2 a 5 minutos diário, você consegue manter isso daqui pronto. Aí tu vai separar os meses e tá pronto. Alguma dúvida aqui? Ela é bem simples, tá? Aí, tô preenchendo essa no último dia do mês ou no primeiro mês do mês seguinte. Tem que ser ou no último dia do mês ou no primeiro mês seguinte. Tu vai pegar a tabela principal. Essa tabela ela é um pouco mais complexa, tá? Eu vou mandar aqui, gente, a minha. Ela não está preenchida, mas ela está com exemplos meus de como que eu faço comigo. Então, uma vez por mês eu anoto os meus ganhos de royalties, bônus de dólar, do espaço e de vendas. Então, eu separo minha categoria. Vocês vão separar na categoria de vocês. Aí cada uma tem uma área. Né? Que nem a Bia vai botar aqui botox, florais, etc. Né? E aqui você vai botar o do mês. Então, no caso agora, nós estamos no mês de agosto.
tu vai botar lá em agosto a receita de cada item do mês. Ah, as meninas não estão vendo aqui. Pô, desculpa, meninas, eu tô esperando, vocês não estão vendo. Pô, por que vocês não falaram aí, gente? Elas estavam no tabela anterior ainda. Ah, agora sim. Aqui vocês vão botar as receitas de vocês em cada área. Então, no caso da Jennifer, vai poder fazer assim, Jennifer. Você vai poder botar, sei lá, camisetas, calçados, eu não sei, tá? Só tipos Sim. de camiseta, tá? Aham. E aí, ao preencher essa tabela, ela vai estar dando porcentagem de receita em cada item e vai estar dando o total para vocês, tá? Aham. Além dos rendimentos, aí tem a tabela aqui embaixo de despesas. Aqui você vai botar todas as despesas. Aqui eu deixei uma mais, assim, uma mais básica, né? Costureira, lavanderia, que eu imagino gastos talvez vocês tenham, IPTU, compras, né? E esse mesada aqui não é para filhos, né? Que eu acho que nenhuma de vocês tem filhos, ou talvez tenham, enfim. Mas é mesada para vocês mesmos, tá? É a tua cota de, sei lá, para gastar em restaurante, gastar em roupas, né? Né, Jennifer? Tem que ter cota para roupa, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Como eu já faço, já nem é difícil comprar roupa por aí. Não, mas as meninas, elas têm que ter uma cota Ah, para roupa. tá, entendi. Vestido com propósito, né? E aí, então é por isso que está aqui, tá? Esse saldo aqui, preenchido aqui, ele vai acumular com os teus gastos e com os teus rendimentos e vai dar o total. Tá? Então, você vai gastar, sei lá, 5 a 10 minutos no mês para passar os itens dessa tabela, totalizar eles para essa. Então, não vai ser tão difícil porque essa tabela ela já simplifica para você as categorias. Tá? E aqui embaixo tem a divisão. Lembram os 70% lá? Tá aqui, ó. Ele já vai te dar quanto de dinheiro você botar em cada área. Aí vocês mudam a tabela, né? Eu botei aqui 50% custo de vida, 20% o meu negócio, 10% saúde, 10% doação e 10% poupança. Então, eu tenho essa sugerida aqui. Ô, Pablo, e essa segunda tabela das despesas, tipo, ela é para empresa ou ela é para o pessoal ou é para os dois? Então, é que daí você vai ter esse gasto geral, os dois também, né? Entende? Só que, assim, a maior parte das pessoas que já tem controle financeiro é unificado, empreendedor individual, Não, tem que assim. ter dois. É que, assim, daí tu fez uma pergunta que tu pode trabalhar com 2 tabelas para cada, uma pessoa e uma empresa, como eu sugeri, ou aí quem já está bem financeiramente escolhe se vai manter 2 ou vai usar uma. Eu uso uma, né? Mas eu comecei com 2. Aí depois eu já estava muito estável, muito, sabe, tudo tranquilo, sem perder uma noite de sono, finanças, aí eu unifiquei. A gente começa com duas, né? Aí aqui vocês vão ter gráficos de rendimento prontos, tá? Aqui vocês vão ter qual área que tem do dinheiro de vocês. Aqui vai ter alguns gráficos, assim, que vão agregar, né, gráficos, porque lá naquela primeira tabela, você consegue, quando você bota os nomes, tem as categorias. E ele vai conseguir lançar tudo aqui. Vai ter gráficos bonitinhos, sabe? Aqui é para quem tem independente, são a casa de vocês, e aqui um calendário anual para caso precisem de um calendário, foi de presente. Tá? Para saber qual dia que você vai lançar tal coisa, enfim. Então tá aqui o ano e tu altera lá. E dá para mudar o ano? Tipo, todo ano muda o ano. Gente, Acho que até 2099 tem ali. Eu não testei. a gente já vai ter morrido. Não. Meta minha é 120 anos. Aí. Não tem os floral lá para ajudar. Nosso corpo foi feito para O corpo foi feito para 120. Tá. Meninas, assim. Eu não tenho respostas mágicas, o trabalho mágico para resolver todos os problemas. Mas se você tem um lançamento diário teu, do dia a dia, você vê isso mensalmente,
E você entendeu todos aqueles slides da filosofia que eu falei, de mentalidade, do exemplo ser real. As pessoas se enganam. Eu vi muitas pessoas boas falirem por se enganar financeiramente, não fazer o cálculo. E quando vê, estava no vermelho há muito tempo e não sabia. Pessoas boas, isso é uma coisa séria no nosso ramo. Quantos empreendedores, né? Dados do Sebrae, né? São terríveis, né? Eu nem vou falar eles, vocês conhecem os dados do Sebrae, né? Mas, cara, uma empresa hoje chegar a 10 anos, a 5 anos, é uma anomalia, né? E entre as maiores causas de fechar, né? A nossa geração, a geração que eu estou olhando agora, não é propósito, não é mercado, é finanças. Tá? Então, falando da geração que eu estou falando aqui, olhando, né? Então, é finanças. Porque, querendo ou não, você pode ter o melhor propósito do mundo, eu sei que vocês todas têm, né? Mas, se no final do mês você não consegue pagar a luz, a Celeste aqui, né? Também, né? A Celeste de todo mundo aí, ela não escuta teu propósito, né? Então, é uma coisa séria. E também para quem quer constituir família, um dia vai ter dependentes, né? Pra quem já tem cachorrinhos aí, gatos, você já tem, né? Né, Paty? A Paty andou gastando com o gatinho dela, né? Então é um dependente. Então tem que fazer por você, pelas gerações e bichinhos futuros. Olha aí, ó, vê que trágico. Então tá, meninas, era isso, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Sim, pode ficar à vontade, tá? Senão, na minha parte, era isso daí. Eu vou mandar a tabela ali para a Paty manda para vocês e bom uso, tá? Obrigado. Valeu para vocês. Nossa, me sinto rica, né? Não é tão difícil, não. Beleza, meninas? Obrigado. Eu ia botar umas fotos de carros ali, viagens e tal, quando você economiza, que você ganha tudo isso, né? Mas eu pensei, não, essa galera aí vai achar que a gente tem a mente muito de dinheiro. Mas quem gosta de bens materiais ou viagens, esse tipo de coisa, imagina agora, assim, você lá naquele lugar, naquela sua casa, ou naquele país que você quer visitar, ou enfim, se imagina lá e você vai alcançar, tá? Mas eu vou dar uma dica que é bem valiosa, né? A gente aí que está nesse mundo das intenções, de fazer um quadro de visualizações, né? Porque daí, e deixar onde você realmente fica visualizando todos os dias. Porque isso não é porque você quer ganhar muito dinheiro e só dinheiro, é porque visualizando isso ali todos os dias, com certeza você vai fazer muito para chegar lá, né? E vai chegar. Chega. Puxando esse gancho, né? Eu tenho o meu aqui, aí o meu eu divido ele até aqui mais ou menos, eu tenho a minha estrada, né? A estrada até aqui. Aí daqui para baixo eu tenho tá meio misturado aqui. Mas eu tenho objetivos junto. Então e não há limites, né? Não pode pôr limites no quadro da visualização, né? Ótima dica, né? Olha, gente, no meu quadro, que eu e a Bru, a gente tem um quadro juntas, no meu e no dela tem, olha, um carro dos sonhos que a gente quer. O carro custa 250 mil reais, mas um dia nós vamos ter. Qual que é a cor dos bancos do teu carro, Jennifer, que você vai ter? Daí, olha, vai ser cremezinho. Eu aprendi que você tem que saber até a cor dos bancos. Tudo painel, tudo, né? Roda, tudo. Brincadeira, mas é legal, né? É legal a gente sonhar. Né? Então tá, meninas, beijo. Beijo, obrigado.